Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos agora à conclusão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha termina no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, do versículo 21 até o 29. E agora Jesus ele traz algo muito importante para cada um de nós. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu faço questão de repetir porque é uma palavra que nós precisamos meditar e vermos a nossa conduta diante de Deus. Falar Senhor, Senhor, eu te suplico, eu te adoro, eu te bendigo, é muito fácil. Mas praticar tudo isso que nós meditamos durante essas semanas aí, aqui é a importância. Aqui está o núcleo da nossa vida de católico, da nossa vida de santidade. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus. E aí você pode ver, dentro do que Jesus está falando, que as pessoas lá nos últimos dias, nos últimos tempos, elas irão diante de nosso Senhor e elas vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos no teu nome. Mas Senhor, nós fizemos milagres no teu nome. Nós expulsamos demônios no teu nome. E aí Jesus está dizendo que ele vai dizer publicamente para todo mundo: eu não vos conheço, jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Aqui, meus irmãos, é muito importante
nós não podemos avaliar a nossa vida de santidade pelas profecias, pelos milagres e pelas expulsões aí, por ter expulsado o demônio. Aquela pessoa ali é muito santa porque ela prega muito bem. Aquela pessoa é muito santa porque ela profetiza e quando ela profetiza dá tudo certo. Aquela pessoa ela é muito santa porque ela expulsa os demônios. Jesus está dizendo bem claro que as coisas não são bem assim. Na verdade, quem expulsa os demônios, quem faz os milagres, quem prega e essa pregação suscita no coração do outro a conversão, é Deus, meus irmãos. E Jesus está deixando bem claro que essas coisas independem da vida de santidade que as pessoas estão vivendo. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido por aí e decepcionado com um determinado pregador que fazia grandes pregações e por trás vivia uma vida errada, praticava o homossexualismo, vivia no adultério, na corrupção. Quantos escândalos de corrupção por aí, hein? Estão entendendo? E a pessoa era tida como muito santa. Muito santa. Aqui no Brasil tinha uma pessoa que fazia, pelo menos o pessoal dizia que fazia grandes milagres, mas não professava Jesus como Senhor. Não ia à missa. Não praticava, não vivia os mandamentos. Não vivia os sacramentos. Mas fazia coisas assim grandiosas. E as pessoas até tinham elas como até santa, né? Mas não seguia nosso Senhor Jesus Cristo. E ali se diz que o Pai Nosso era rezado, a Ave Maria era rezada e tudo mais, mas a vida longe, 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 longe de Deus. Quem avalia a nossa santidade é Deus. Nós não podemos avaliar a santidade de ninguém por aquilo que faz, não. É a prática, meus irmãos. É a prática. E o que Jesus está nos revelando aqui hoje é justamente essa prática de tudo que ele falou neste sermão da montanha. É isso que precisa se ver a nossa confiança, se a nossa confiança está realmente em Deus, se a nossa segurança está em Deus, se estamos vivendo o sacramento do matrimônio como deveria viver. Vocês se lembram que Jesus disse que o adultério não é só praticado quando o homem e a mulher estão ali juntos, mas até no pensamento? Vocês se lembram disso quando Jesus falou aqui? Como é que está a sua vida? Você está levando realmente essa vida com Deus? Deus me livre de no dia que a minha alma sair desse corpo, dessa carne, e eu ir ao encontro de Deus, e Jesus dizer para mim: eu não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, e afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, é ir para a condenação eterna, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso que nós
católicos, graças a Deus, nós temos a confissão. E nós nos confessamos justamente para isso, para nós, ali, reconhecendo os nossos pecados, não voltarmos a praticar o mal como Jesus está falando hoje. Nós precisamos ser santos. Precisamos levar uma vida santa. Os santos não eram corruptos, os santos não viviam a vida errada, os santos procuravam praticar sempre o bem, os santos reconheciam que estavam errados, os santos faziam penitência, os santos pediam perdão quando magoavam alguém. Era assim os santos. Imagina, meus irmãos, essas situações que nós estamos vivendo aí, né, relacionada à questão do aborto. Imagina um católico que diz ser adorador de nosso Senhor Jesus Cristo e concorda com o aborto. Um católico que diz ser adorador de Jesus e que ama Jesus e concorde das práticas homossexuais, e não somente concorde, mas também pratica, vive essa vida. Imagina só, uma pessoa que diz que é católica e brinca com o nome de Deus. Cai ali no segundo mandamento, coopera com as piadas que vão denegrindo a imagem de Deus, o nome de Deus. Imagina só, a pessoa se diz santa, que não existe problema quanto a isso, não. Uma pessoa que é católica e vive roubando, se embriagando no mundo das drogas. E interessante, são pessoas até que os outros dizem, são pessoas boas. Mas, me desculpe eu dizer assim, o inferno está cheio de pessoas boas. Pessoas que praticavam a caridade. Se lembram que aqui no Sermão da Montanha, Jesus falou que nós devemos amar os inimigos, rezar por eles, porque a lei era dente por dente, olho por olho. E aí Jesus diz, até os pagãos fazem isso. Os pagãos entre eles são bons entre eles, mas praticam o mal com os outros, para com os outros. A vida de santidade é uma coisa séria. Não brinquemos com o nome de Deus, como diz na carta aos Gálatas, que com Deus não se brinca. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Como é que uma pessoa vai entrar no reino dos céus acreditando na reencarnação? Como é que uma pessoa vai entrar no reino dos céus oferecendo sacrifícios de animais e até de pessoas? Como é que uma pessoa vai entrar no reino dos céus dizendo que todas as religiões são boas? O importante é você seguir a um Deus. Mas que Deus é esse? Sendo que o nosso Deus se revelou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí, depois de Jesus falar tudo isso, ele diz que nós precisamos fazer os nossos cálculos.
E os nossos cálculos, eles se baseiam no exame de consciência. Na verdade, quando ele fala aqui da casa construída na rocha e da casa construída na areia, essa parada que a pessoa dá para fazer os cálculos é justamente um exame de consciência. A minha vida condiz com os ensinamentos de nosso Senhor, apesar de eu estar indo na igreja, apesar de eu fazer minhas novenas, apesar de eu fazer minhas grandes orações. Se as minhas novenas, as minhas orações e as minhas adorações não me levam a uma conversão, a uma mudança de vida, realmente eu estou construindo essa casa na areia. E é aí que vai entrar nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque leva uma vida errada. Não pense que o dízimo que você paga, e só porque você paga o dízimo, agora você já cumpriu toda a lei, e Deus não vai levar em conta o seu adultério, não vai levar em conta a sua corrupção, a sua vida errada, não vai levar em conta as suas mentiras, não vai levar em conta a falta de perdão, a falta de amor, só porque pagou o dízimo. E essa história de se avaliar a santidade do outro por pregações que ele fez, por milagres, por curas que ele acabou fazendo. Isso é história, isso é conversa fiada. É preciso sempre se avaliar. Tem buscado pornografia, apesar das belas orações? Vai parar ou não vai parar com essas coisas? Continua aí saindo com a mulher do outro? Ou com o homem da outra? Tá entendendo? Você concorda com esse monte de coisas e aberrações que estão surgindo hoje nas caminhadas? Como estão as suas vestes? São vestes sedutoras? As suas roupas são roupas que levam à sedução? Você tem se vestido compostamente? Tem se vestido assim? Como Nossa Senhora disse nas aparições, ali em Fátima principalmente, que ia chegar o tempo que os homens iriam vestir roupas que não seriam roupas que agradariam a Deus. Eu estou falando tudo isso para vocês e estou me avaliando também. Eu me coloco também na mesma situação como sacerdote, que celebro missa diariamente, tendo confissões e tudo, mas e a minha conduta, meu Deus do céu? Que a minha conduta seja uma conduta de quem pratica o bem, de quem está com Deus. Eu não quero ouvir de Deus essas palavras. Afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas, Senhor, fiz tantas coisas em teu nome, afastai-vos de mim, não vos conheço. E isso irá acontecer, meus irmãos, na prestação de contas, quando nós formos ao encontro de Deus. Imagina a nossa alma aí diante de Deus e Deus pronunciar essas palavras. Tempo perdido. Vamos nos converter. Vamos mudar de vida.
Vamos ser fiéis ao Senhor. Adoremos a Santíssima Trindade. Vamos realmente viver esta vida segundo o coração de nosso Senhor. Hoje, no dia também de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, peçamos o socorro à Mãe de Deus. Peçamos o socorro à Nossa Senhora. Que Nossa Senhora nos socorra nesses tempos difíceis e que nós possamos viver a palavra de Deus de acordo com como ela deve ser vivida. Porque as pessoas se admiravam com Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, que ouvia, que ensinava, e, no entanto, estavam no caminho errado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.